Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará seu próprio fardo. Irmãos, pode manter a Bíblia aberta, irmãos, pode se sentar. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 5, hein, no verso 13. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele estava atacando uma falsa doutrina de falsos mestres, que estava enfraquecendo a igreja de Gálatas, até ameaçando os irmãos. E era uma doutrina que confundia os irmãos quanto ao meio de salvação. Era uma salvação meio de obras e graça, uma mistura, né? Então o apóstolo Paulo vai combater essa doutrina, é a doutrina que vinha de falsos profetas, judaizantes, que queriam ali impor carga sobre os irmãos que nem eles mesmos carregavam. Então Paulo, percebendo isso, ele vai atacar essa falsa doutrina, e ele vai fazer isso até o capítulo 5. Mas quando chega no verso 13, ele vai dizer para esses irmãos que Cristo nos chamou para a liberdade, livrando eles daquela carga judaizante, né? Aqueles falsos profetas, eles diziam que para ser salvo você tinha que crer em Cristo e também obedecer toda a lei. Isso é uma carga pesada, porque quem pode obedecer toda a lei? Paulo sabia que nem eles carregavam essa carga e queria impor sobre os outros. Então Paulo vai dizer que Cristo nos chamou para a liberdade. Nós somos salvos somente através de Cristo. Em Cristo nós somos aceitos por Deus, sem necessidade de a gente cumprir toda a lei, porque Cristo cumpriu por nós. Então Paulo vai dizer, Jesus nos chamou à liberdade. Mas quando chega no verso 13, Paulo vai dizer assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele vai dizer, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre num só preceito. Amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, desde que não sejais mutuamente destruídos. Então o apóstolo Paulo, ele começa falando dessa liberdade em Cristo. Nós somos livres, mas toma cuidado, não entenda errado essa palavra. Não vamos usar essa liberdade para dar lugar à carne. Então Paulo vai começar a tratar de quê? Da nossa relação uns com os outros. Ele vai tratar da nossa relação com a igreja. E olha que ele vai dizer, que nós não devemos dar ocasião à carne. Devemos ser servos uns dos outros em amor. Porque toda a lei se cumpre num só preceito. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer aqui no final do texto, se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vocês vão ser destruídos. Então Paulo fala, fica atento, porque se vocês quiserem viver na carne, aqui dentro, vocês vão começar a se autodestruir. Porque os frutos da carne levam a divisão da igreja, levam ao enfraquecimento da comunidade e nós mesmos vamos nos tornar fracos. Então, o que Paulo vai começar a fazer aqui agora, no verso 16, é o quê? Falar como que nós andamos no Espírito. Como que nós vencemos a nossa vida cristã. Ele vai dizer como? Andando no Espírito. Então, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo vai falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Ele vai dizer, aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne e agora são guiados pelo Espírito. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 16, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então qual que é o segredo para vencer a carne? Andar no Espírito. Porque olha aqui a guerra, irmãos, porque a carne milita contra o Espírito. Quando? Toda a nossa vida cristã. Essa guerra está acontecendo. O tempo todo. Todos os dias. Até mesmo aqui dentro do culto. A nossa carne está militando contra os interesses do Espírito.
E o Espírito militando contra os interesses da carne. Não se engane, irmãos. É um pensamento ruim do irmão, é um desejo de não vir na igreja, é uma má vontade de ler a Bíblia, de orar, é uma vontade de ver um monte de filme inútil, série inútil, mas uma falta de desejo de ler a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia e você já lembra de uma mensagem do celular que tem que responder. É quieta. A carne militando contra o Espírito o tempo todo. É você lá perdendo o teu tempo na frente da televisão e algo te faz ter culpa e pensar, nossa, eu tenho que gastar meu tempo com a Bíblia. Isso é fútil. É o Espírito soprando sabedoria nos teus ouvidos. Ou um irmão que te liga, o pastor que te liga, fala, irmão, você está sumido, não foi na igreja hoje, está acontecendo. É o Espírito usando a vida do pastor. Então nós temos que travar nós estamos numa guerra contra a carne. Se você não sabe disso, já está sendo derrotado. E nós estamos numa guerra contra a carne, e não é sozinho não, é uma tríade do mal. Contra o diabo e contra o mundo. O diabo investe na carne. Ele que sopra maus pensamentos uns dos outros, ele que sopra maus pensamentos sobre a igreja, sobre o pastor, para causar divisão. Sabe as brigas que tem aqui dentro? As brigas, as guerras, discussões, maus pensamentos. O mau pensamento você está agora aí de algum irmão aí. É fruto da carne. Quem que semeou isso? O diabo. O diabo usa a maldade que habita em nós. Irmão, infelizmente, em nós ainda habita a natureza do pecado. Nós somos esse ser meio dualista, né? Temos a natureza divina, temos a semente divina, mas em nós ainda reside o mal. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 7. Nós temos essa guerra aqui, travando essa guerra. Então, ao mesmo tempo que temos o Espírito, temos essa natureza, nós temos que estar de olho nela, que ela nos puxa para baixo. Então, sabe esse pensamento que você está aí do irmão aí, alimentando as semanas ruins? É fruto da carne. Quem semeou isso? O diabo. E aí, olha o que diz o verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, o apóstolo Paulo está falando aí. As obras da carne estão aí, ó. Vocês saberem, identificar na vida de vocês: prostituição, impureza, lascívia, aqui entra tudo. A tentação com desejos sexuais, a cobiça, da mulher que não é sua esposa, sentimentos pecaminosos sobre outras pessoas, envolve tudo aqui. Ó, prostituição, impureza, lascívia, ó, idolatria, feitiçaria. Lembra que o amor de dinheiro é um tipo de feitiçaria, né? Inimizades, isso aqui, irmão, inimizades, porque o primeiro louvor que eu ouvi hoje falava que nós, irmãos, precisamos uns dos outros. Eu falei, realmente, tem uma mensagem essa mesmo, né? Deus nos abençoe, o louvor que a irmã louvou. Mas olha aqui, o que a carne semeia no nosso meio? Inimizades. Tem irmão que não conversa com o irmão aqui? Fruto da carne. Você está agradando o diabo com essa atitude. Olha o que diz aqui: porfias, brigas, ciúmes. Ciúmes porque o irmão louva bem. Ciúmes porque o irmão prega bem. Ciúmes por causa de um carro que o irmão tem. Ciúmes porque o irmão é amigo do pastor. Sabe de onde vem isso? Do diabo. Está aqui, ó, da carne. É coisa que nos destrói, nos divide. Iras, olha aqui, irmãos. Discórdias. Dá vontade de nem chegar num texto e ficar falando só disso aqui. Discórdias, brigas que tem aqui. Sabe aquele mau pensamento que vai te levar a ter discórdia do irmão? É fruto da carne. Andar na carne. Você não está agradando o Espírito, isso aí não vai dar bom para você. Vai te enfraquecer, vai tirar a tua força espiritual. Quando tu trouxeres a tua oferta diante de Deus, e lembrar que tem problema com o irmão, não entrega a oferta. Vamos entender o que é mais importante para o Senhor. Nós somos fortes quando somos unidos. A unção desce, segundo o louvor. A nossa união, o nosso amor, o mundo vai ver isso e será atraído. O nosso amor uns pelos outros. O que é ser cheio do Espírito? É ficar falando em línguas, caindo, profetizando? Não. Aqui você vai ver que ele vai estar falando sobre andar no Espírito. E aonde se manifesta esse andar no Espírito, ser cheio do Espírito? Nas nossas relações, uns com os outros, perdoando, amando, suportando,
ajudando. Mas esse sentimento de discórdia aí, esse mau pensamento de qualquer irmão, é fruto da carne, fruto do diabo. Olha aqui, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, que dividem a igreja. E quantas vezes o pastor já passou por isso? Começa com disse, não me disse, começa com conversa fiada, começa com fofoca, começa com reclamação de irmão, um reclamando do outro, um reclamando algo que o pastor falou. Esse negócio vai disseminando na igreja, vai dividindo na igreja. Agora tem uma facção, aí quando vê só um grupo. Eu vi um grupo saindo daqui. Quem que semeou isso? O diabo, irmãos. Porque a semente de Deus é boa. O diabo semeia isso. Irmãos espirituais vão identificar. Porque você vai estar aqui e vai te vir um pensamento ruim. Vai te vir um ciúme porque o irmão não bem. Vai te dar um ciúme. Você espiritual identificou que ciúme. Você é fruto da carne. Deus que me livre disso. Deus abençoe a tua serva para louvar mais ainda. Deus abençoe. Deus é que distribui os dons para a igreja. Ele dá um dom para quem Ele quer. Ele não distribui dom. Que Deus mande mais pessoas que louvam assim. Você já identifica esse sentimento aí, é maligno. Inveja, ciúme. Aquela birra que você está pegando do irmão. Eu estou pegando ranço desse irmão. Isso é coisa do mundo. Aqui não existe isso. Isso é fruto da carne, é fruto do diabo. Eu gosto mais desse irmão, mas esse aqui eu não me identifico muito com ele. Até Cristo tinha alguns que eram mais chegados, irmão. Esse negócio aí de você falar que não gosta muito do irmão, Satanás vai investir aí mesmo. É aí mesmo que ele vai investir. É aí mesmo que ele vai investir. É aí mesmo. Não desista nesse tipo de sentimento, porque Deus pode te levar a muitas dificuldades para você aprender que nós precisamos de todos os irmãos. Deus pode te levar um dia a precisar desse irmão. Então, irmãos, olha os frutos da carne. Estou sendo repetitivo, porque talvez, irmãos, eu quando li aqui, identifiquei vários frutos da carne na minha vida. Sentimentos que eu estava alimentando por irmãos, pessoas no meu trabalho, pessoas na minha família. Tinha coisa que eu estava alimentando até com a minha esposa aqui. Estava na birra dela com as coisas, entendeu? Então, até com ela, eu percebi que eram frutos da carne, que eu tenho que combater eles. Quando eu identifico, eu combato. Eu oro, Senhor, isso é pecado, perdão. Você confessa, o Espírito te ajuda a vencer. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Então vamos lá, discorda, dissensões, facções, inveja, bebedice, brutal, até glutonaria, meu irmão. Pessoas são escravas de comer aqui, é pecado. Faz você ter uma saúde ruim, faz você gastar muito dinheiro, escravo de comida, é tudo pecado. E coisas semelhantes a essas. Então a lista pode ser maior. A respeito das quais eu vos advirto, eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha aí, irmãos, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É um alerta. Olha só, mas o fruto do Espírito, e é o que nos interessa mais essa noite, o fruto do Espírito é amor, olha, alegria, paz uns com os outros, longanimidade, se alongando com aqueles que falham, com aqueles que erram, longânimo, benignidade. Eu não sair falando mal do que você acha que o irmão fez. Espera. O método de Cristo nem é esse, sair falando o que o irmão fez. Mas se você acha que o irmão fez algo, olha, vai falar com ele. O método é esse. Mas olha o que diz: bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões e suas concupiscências. Então, esse Paulo está falando como que nós cristãos devemos andar e contra o que nós devemos ter atentos, porque a carne está aqui, então nós temos que lutar contra isso. E aonde que esses frutos vão se manifestar? Na igreja, e que é o nosso texto. A partir do verso 25, o apóstolo Paulo diz: se viverdes no Espírito, andemos também no Espírito, ele diz no verso 25, e não nos deixemos possuir de vanglória. Não seja convencido. Cheio de vanglória é essa pessoa convencida, ela se acha mais do que é.
ela se acha acima dos irmãos, ela se acha mais espiritual, ela se acha mais importante, ela se acha mais forte, ela se acha melhor, ela se acha merecedora de reconhecimento. Olha o que ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O que é uma pessoa cheia de vanglória, convencida, que se acha? É duas atitudes que Paulo diz aqui: ou ela provoca, ou ela tem inveja. Quando ela se acha maior que a outra pessoa, ela provoca, porque ela quer mostrar que é maior, ela quer mostrar seu conhecimento, a sua superioridade. Mas quando ela se considera menor que a outra, ela tem inveja, ela fica com raiva, você queria ter o que a outra tem, aí ela fica tentando diminuir aquela pessoa. Porque quando a gente fala mal de alguém, né, faz bem para o nosso ego, né? A gente se torna maior, assim, né? A gente infla, né, quando a gente fala mal, quando a gente fala do defeito de alguém. Então, uma pessoa que é cheia de vanglória, presumida, que Paulo fala: não possua vanglória, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmão, a nossa conduta com os nossos irmãos, ela é determinada porque a gente pensa de nós mesmos. Pessoas que são convencidas e se acham, eles têm as suas relações já envenenadas. Pessoas presunçosas. Essas pessoas não servem nem para ajudar outros irmãos, porque elas se acham espiritual, nem são espiritual. Aí quando vai corrigir alguém, já vai em tom errado, falando do jeito errado, falando cheio de soberba, sem nenhum amor, faz mais mal do que bem. E Paulo vai gastar boa parte do texto que a gente leu no início para poder alertar esses irmãos que são espirituais, como que eles devem ajudar os que são fracos. O alerta aqui não é nem para os fracos, é para os que acham que são fortes, estão querendo ajudar os fracos. Há uma maneira correta de fazer isso, há uma maneira humilde de fazer isso. Então é perigoso. Então quando a gente volta aqui agora para o nosso texto de hoje, antes queria ler um texto de Romanos 2, que diz assim, não precisa abrir, mas fica só no nosso texto. Porque pela graça que me foi dada, Romanos 12, 3, presta atenção. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a fé que Deus repartiu a qualquer um. Em Filipenses 2,3, Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, olha aí, considerando cada um os outros superiores a nós mesmos. É o que Paulo está ensinando, humildade. Irmãos, se nós olharmos para nós mesmos, sem o erro, né, que Paulo vai estar falando aqui agora no verso, a gente vai tratar no verso 1, sem o erro de ficar nos comparando uns com os outros, mas se nós olharmos para nós mesmos, nos comparando com Cristo, nós teremos uma atitude humilde, porque ninguém está aqui dentro porque merece. Nós somos pecadores e nós pecamos contra Deus de muitas formas, e o maior pecador que eu conheço sou eu mesmo, porque eu sei boa parte dos pensamentos que passam na minha cabeça, eu sei minhas atitudes, eu sei onde eu tenho errado, eu sei disso. Eu não conheço nenhum pecador maior que eu. É por isso que o apóstolo Paulo fala dos pecadores: eu sou o maior. Porque o maior pecador que nós conhecemos somos nós mesmos. Você sabe que há muita maldade dentro de você, maus pensamentos, maus desejos. Você sabe que muitas vezes você entrou aqui na igreja sorrindo, mas você estava cheio de ódio por dentro. Quantas vezes nos relacionamos com irmãos que por dentro a gente não gosta deles? A gente acredita que tudo isso está diante de Deus. Tudo isso diante de Cristo. Todos os nossos maus pensamentos, tudo aquilo que a gente faz longe do pastor, longe dos irmãos, tudo aquilo que a gente fala, tudo diante de Deus, cada palavra, cada atitude, cada erro, registrado diante de Deus. E nós vamos pensar quantos, irmãos? Quando a gente olha para dentro de nós, a gente vê que a gente não tem muito lugar para ficar soberbo. Se a gente se comparar com a lei de Deus, com a santidade de Deus, nós vamos ficar humildes. Vamos considerar os outros mais importantes que nós. Não porque eles são perfeitos, mas porque Deus os amou de tal maneira que deu o Filho dele para salvar esse irmão difícil. Você ama esse irmão por causa do que Deus fez por ele, ou porque ele é importante para Deus. Então, irmãos,
Se a gente se julgar segundo a lei de Cristo, se comparando com Cristo, né, nós seremos humildes. Então o apóstolo Paulo agora, voltando para o nosso texto, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, olha como é que o apóstolo Paulo começa falando. Ele começa falando, irmãos. Ele vai exortar eles, mas ele começa, irmãos. E quando ele começa a carta dele lá em Gálatas 1, ele começa falando irmãos também. E quando ele finaliza a carta dele lá no capítulo 6, ele finaliza falando irmãos. Nós somos irmãos, nós somos uma família, nós somos o povo de Deus. Nós todos somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos, irmãos, nós aqui, todos nós que cremos em Cristo, assentamos na mesa junto com Deus. Nós ceamos na mesa do Pai todos os dias. Nós estamos diante de Deus todos os dias. Nós somos irmãos. Imagina uma mesa muito grande e todo mundo sentado nessa mesa e o Pai sentado na cabeceira. Nós estamos na mesa com o Pai. Nós somos unidos por um vínculo muito mais forte que o vínculo de sangue. Porque hoje, por causa da condição que a gente se encontra, o nosso vínculo de sangue, ele fala um pouco mais alto. Né? As mães aqui amam os filhos, mas é irmão da igreja, é fato. Por causa do estado que nós estamos. Mas quando Cristo voltar, ou a gente morrer, esse vínculo se desvai. Ele é fraco, ele vai acabar. Mas quando a gente morrer, o nosso vínculo uns com os outros, porque cremos em Cristo, permanece. E se torna mais forte. Nós somos irmãos por toda a eternidade. Nós somos o povo amado de Deus, não somente eu, mas o irmão que está do teu lado. Então Paulo diz, nós somos irmãos. Assentamos na mesa de Deus. Nós estamos diante de Deus. E Deus quer que nós mudemos nossas atitudes uns com os outros. Ele está vendo aí. Nós estamos diante de Cristo. É a Cristo que nós servimos, irmãos. Somos irmãos, todos nós. Aqui somos irmãos. E todos os crentes espalhados nesse mundo somos irmãos. Depois devemos nos compadecer dos irmãos que padecem perseguição, estão presos, porque são irmãos. Irmãos que estão doentes nos hospitais, são irmãos. Irmãos que já morreram. Irmãos que não vão nascer, se Cristo voltar antes. Somos irmãos, nós somos uma família. Somos irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo vai dizer, somos uma família, somos irmãos. Porque, irmão, não existe igreja sozinho. Né? Igreja é comunidade, é irmãos. Você, como cristão, não cresce sozinho. Não cresce sem estar inserido na igreja. Não cresce você, não for participante da igreja. Um dos laços de Satanás que eu inventou muito tempo é a tentação de cultuar em casa, né? Ou voltar muito culto. Começo de caminhada vai voltar muito culto, essa ideia. Ah, nem sei quem vai pregar hoje. Você pregou muito de bobeira. Sabe? Ou vou pregar só em casa. A armadilha do diabo. Não ir na igreja para ouvir pregação em casa. É do diabo isso aí. Porque ele não liga de você fazer algo bom para tirar algo melhor. Para depois te tirar até esse algo que te incentivou a fazer. Irmãos que começam voltando no culto para ouvir pregação em casa, amanhã nem pregação em casa estão ouvindo mais. É um laço, é uma queda. Nós precisamos estar juntos aqui, uns com os outros. Deus nos abençoa através do irmão. Deus nos consola através do irmão. Deus consola o irmão através de mim. Deus abençoa através dos irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos estar juntos. Cristãos que não estão unidos à igreja, ou só vêm de corpo presente, vão continuar fracos. São brasa fora do braseiro. Vão perder o calor rapidinho. E ficar morto, seco ali. Esturricado. Então nós precisamos uns dos outros. Nós estamos uma comunidade. E numa comunidade cristã, tem irmãos diferentes. E agora eu estou falando espirituais. Tem irmãos que estão começando na fé. Tem irmãos que têm mais experiência, mas porém está meio fraco na fé também. Tem irmãos que estão no meio da caminhada, estão buscando, estão espiritual. Tem irmãos que já estão na longa caminhada e permanecem espirituais. Então tem irmãos fracos na fé, fortes na fé, irmãos em queda, irmãos ascendendo no espiritual, descendo, irmãos estagnados. Tem irmãos de tudo quanto é jeito na igreja. Há uma diversidade de pessoas. Tem irmãos que estão sendo conduzidos para a carne agora.
E são esses irmãos que vão decepcionar outros irmãos. Então, no meio do povo de Deus, há pedra de tropeço. Jesus falou sobre isso. Mesmo estando na igreja, nós somos decepcionados. Lidando com o povo de Deus, nós podemos ser enganados, ludibriados. O pastor tem boa vontade, chama um pregador que alguém indicou, mas chega aqui e prega um monte de bobeira. E a falsa doutrina ela entra como um veneno, ela enfraquece a igreja. Um pregador. Tem falsos pregadores também no nosso meio. Tem falsos mestres. Tem irmãos bons que cometem erros e nos prejudicam. Então dentro da igreja tem tudo isso. Toda essa variedade de pessoas. Então aqui dentro nós temos que estar preparados. Porque às vezes aqui dentro nós vamos ter decepções. Jesus falou sobre isso. Jesus disse assim lá em Lucas 17, verso 1. Ele diz assim, em Lucas 17, verso 1. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem por quem vem escândalo. Melhor lhe fora que lhe pendurasse o pescoço uma pedra de moinho e fosse tirado no mar, do que fazer tropeçar os meus pequeninos. Está vendo? Vai ter situações que podem nos fazer tropeçar, mas o texto continua: acautelai-vos. Isso não é motivo para ir embora da igreja, porque um irmão te decepcionou, porque o irmão te entristeceu. Deus fala assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, olha o que o texto vai dizer: repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier até contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. Está vendo? Jesus está dizendo: vamos ter muitos escândalos, vamos ter muitas dificuldades. Tem pessoas que vão até tropeçar e vai desviar por causa dos escândalos. Os irmãos, as pessoas que causam escândalos, é melhor até se matar que enfraquecer os filhos de Deus. Os falsos profetas vão fazer vítimas dentro da igreja. O apóstolo Paulo, essa igreja estava sofrendo isso. Mas quando você for traído, enganado, sofrer, não vai se desviar da igreja. Jesus está dizendo: acautelai-vos. Não é para desviar da igreja. Ah, mas aquela irmã pecou contra mim. Ah, pecou. Então Jesus está falando: então vai, fala com ela. Fala com ela. Ela pecou contra ti? Vai lá e fala com ela. Pastor Joel pecou contra mim. Vou falar do pastor Joel para todo mundo da igreja. Vai lá e fala com o pastor Joel, porque pode ser um mal entendido, irmãos. E a maioria das vezes é um mal entendido. É um mal entendido. É uma conversa atravessada que aumentou, distorceu. Por isso que Jesus é sábio, ele diz: ó, não é para desviar, não é para desanimar. Ah, eu estou decepcionado, fui traído na igreja. O Jesus fala: acautelai, você não vai cair nessa. Teu irmão pecou contra ti? Procura o teu irmão. Fala com ele. Se esse irmão for duro de coração, não se arrepender, vai procurar. Tem um outro texto para dizer: procura outro irmão, fala com ele 2. Não aceitou, procura a igreja. Não aceitou, esse aí tem que ser até tirado da igreja. Mas se teu irmão se arrepender, Jesus diz aqui: perdoa-lhe. Aí ele fala: se pecar contra ti 7 vezes, te se arrepender, perdoa 7 vezes. Esse negócio é difícil demais. Tanto os discípulos falaram o quê? Senhor, aumenta a nossa fé. Mas é algo que nós temos que fazer: perdoar, para que seja possível nossa convivência. Perdoar, porque nós pecamos contra Deus muito mais que isso, e Ele nos perdoa. Jesus intercedeu por nós na cruz. E quando lá aqueles que nos representavam lá, apedrejando, matando Ele, cuspindo, rindo dele, enquanto eles estavam fazendo isso, Cristo intercedia por eles. Porque o nosso Cristo fez isso. Devemos estar preparados para as nossas dificuldades aqui na igreja. E sabe o que é o perigo disso, irmãos? É o nosso amor esfriar. Porque a Bíblia diz que a iniquidade, pastor, vai aumentar. A frieza vai aumentar. Se a frieza aumentar, vai ter mais irmãos andando na carne, menos irmãos andando no Espírito. E os irmãos que estão andando no Espírito e amando, eles correm o risco de esfriar. É tanta ingratidão, é tanta mentira, é tanta falsidade que você começa a desanimar.
É por isso que no fim dos dias nós temos que ficar atentos, para você não desanimar na fé. Perseverar em fazer o bem. E o texto aqui, dando continuidade, então nós somos irmãos, há um misto de irmãos aqui, e o apóstolo Paulo está falando que se algum irmão for surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, sai falando para todo mundo. Está dizendo isso. Se o irmão for surpreendido numa falta, você não fala nada, não é problema teu. Não é o que você está dizendo aqui. Não é para você ser covarde nem fofoqueiro. Se o irmão foi surpreendido em alguma falta, ele diz: vós que sois espirituais, corrija esse irmão, ajude-o. Ele foi surpreendido, não é que ele vive em pecado, ele foi surpreendido. É uma atitude dele errada. Você foi conversar com ele e você percebeu que ele começou com uma fala meio pejorativa do pastor, ou uma fala meio pejorativa de outro irmão, ou ele está frequentando lugares que podem colocar ele em risco. Você percebe que o irmão está quase caindo. Você não vai fazer nada para deixar ele cair? Então, você que é espiritual, você que discerniu que aquilo é a obra da carne, que aquilo é perigoso, aquilo pode prejudicar o irmão, o que você faz? O texto diz: corrija-o, ajude ele a se acertar, ajude ele a se livrar dessa armadilha, age rápido para ajudar o irmão. Mas o texto diz, mas toma cuidado, o texto diz: corrige com espírito de brandura, com amor. Não é uma atitude legalista. Porque ele vai continuar dizendo aqui: e guarda-te para que também não sejas tentado. Por que isso, irmãos? Porque quando a gente percebe que o irmão está andando fraco na fé, desanimado, faltando culto, ele está cometendo erros, a tendência que a gente tem é de ter uma atitude soberba e nos achar melhor que o irmão. Você vai aconselhar alguém que está em pecado, tem o perigo de você querer olhar que ele é muito cima, como se eu jamais cometesse esse pecado. Onde você viu? Irmão não vem no culto no domingo, falta culto, você fica com raiva dele, né? E você acha melhor que ele, que você tem. Aí quando você vai falar com ele, você já vai falar com uma atitude soberba. Vai te faltar um espírito de brandura. Então o apóstolo Paulo está falando aqui: cuidado para você não ser tentado, se achando melhor do que o irmão. Porque quando nós nos comparamos uns com os outros, porque nós somos bem rápidos para ver pecado nos irmãos, dificuldade para ver os nossos pecados. Então logo nós vamos nos achar melhor que os irmãos. Quando a gente se compara uns com os outros. Mas quando nós nos comparamos com Cristo, que eu já disse lá atrás, temos a tendência de ser mais humildes. Então o que está querendo dizer aqui? Corrige com brandura e guarda para que não seja tentado. É isso. E quando você for corrigir esse irmão, você pensar que é melhor que ele e ter uma atitude soberba. Cuidado, o texto diz. E é interessante, irmãos, porque assim, hoje você está melhor espiritualmente, você percebeu que o irmão está cometendo um erro e você vai ajudar esse irmão, mas só que a nossa vida espiritual ela dá uma oscilada. Infelizmente é verdade. Hoje você está ajudando o irmão que está fraco, amanhã é você que vai estar fraco e esse irmão que vai te ajudar. O texto está dizendo que devemos ajudar uns aos outros a carregar as nossas cargas. Não é para o pastor Joel carregar a carga sozinho. Não é. Cristo nos ajuda a carregar a carga, é verdade. A carga do pecado ele já carregou. E as nossas cargas diárias, ele nos ajuda a carregar também. Mas ele nos ajuda a carregar através dos irmãos. O apóstolo Paulo estava lá oprimido, sofrendo. E ele fala que ele recebeu o consolo quando o irmão ia visitar ele. Ele foi consolado por Deus através do irmão. Nós não podemos carregar a nossa carga sozinho. Nós precisamos dos irmãos. Deus nos abençoa através dos irmãos. Deus nos fortalece através dos irmãos. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que nós não carregamos essa carga sozinho. E que nós aprendemos que nós temos que ajudar o irmão a carregar a carga dele. Porque talvez a carga dele está pesada para ele. Você percebe que o irmão está sucumbindo, talvez está passando um problema financeiro, um problema no casamento. Você percebe que o irmão está entrando triste, né? O irmão está aqui em louvor,
Aí você com atitude julgadora do irmão carnal, está no louvor, fica calado, nem louva. Você nem sabe o que o irmão está passando. Talvez está batido, está doente, está com dor de dente, como é que vai louvar? Você não sabe, vai conversar com ele. É dor de dente. Mas irmão, dou um remédio excelente para dor de dente. Se dá um remédio para ele, a alegria volta. Rápidos para julgar, atitude legalista. Então, talvez ele está carregando uma carga. E a carga está pesada para ele. É como eu tentar carregar esse púlpito aqui grande. Estou passando uma dificuldade para carregar. E está difícil. E você está olhando de longe, meu irmão leve que não carrega esse púlpito logo, né? Porque não vem me ajudar. Um púlpito desse, leve, não consegue carregar, eu carrego sozinho. Mas às vezes o que é leve, o que é pesado para mim, é leve para você. Deus quer que você me ajude. Se Deus te mostrou a minha deficiência, a minha falha, é para você me ajudar. Então, irmão, nós precisamos ter essa atitude de ajudar uns aos outros a carregar as nossas cargas. Às vezes nós ficamos até com raiva do irmão que falta o culto, né? Nós deveríamos ficar com dó dele. Porque o culto não é algo bom. Né? Ele que perdeu, nós que perdemos nosso tempo vindo. O que não vem, perde. Ele está sofrendo. Não foi alimentado. Agora ele está mais suscetível aos ataques de Satanás. Agora está mais fácil ele sucumbir. Nós teríamos que estar preocupados com esse irmão. Saber o que está acontecendo, para tentar ajudar ele, entender o que está acontecendo com ele, para ajudar ele a se livrar da armadilha do diabo. É o que Paulo está dizendo aqui. Ajudá-lo com o espírito de brandura, porque é o nosso irmão. É filho de Deus, é amado por Deus. E Deus quer ajudar esse irmão a se levantar. E Deus vai ajudar esse irmão através de irmãos espirituais. Irmãos espirituais vão ajudar. Deus nos ajuda através de pessoas. É quando a gente está lá desanimado, sem vontade de ir da igreja, sem vontade de ir no culto. E você está bem, quando você está em casa e lembra, nossa, mas eu me lembrei agora do irmão Roberto, faz tempo que ele não vai na igreja, quer saber, eu vou ligar para ele agora. É o Espírito fazendo isso. Aí você vai e liga para o irmão, você pega o irmão naquele momento de desespero, e pensando, ninguém liga para mim também, estou tanto tempo de ir na igreja, ninguém liga para mim, não, você acaba de pensar isso, o irmão te liga. Deus vai mostrar que te ama através do irmão. Por que você não está indo na igreja, irmão? Você está sumido, eu estou passando por problema, estou passando por luta, não tem dinheiro nem pagar o ônibus, eu posso te buscar em casa. Eu te ajudo, irmão, nós estamos chamados a carregar a carga uns dos outros. A carga do irmão talvez é uma questão financeira. A carga do irmão talvez é emocional, é tristeza, é angústia. Ele precisa de um amigo, de um consolo, alguém para conversar. A carga do irmão talvez é algo físico, ele precisa de ajuda. Devemos carregar a cargas uns dos outros. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, verso 5. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Luta por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha como que Deus consolou Paulo. Paulo estava sofrendo, angustiado, né? Igual os irmãos da igreja de Esmirna, né? Angustiado, luta, angústia. Paulo, olha, ele estava lutas por fora, temores por dentro, estava angustiado. E Deus foi consolar Paulo como? Através de Tito. Através da palavra que Tito trouxe. Através da presença de Tito. Nós devemos ter essa atitude, esse desejo. Vamos obedecer à lei de Cristo, né? E qual que é a lei de Cristo? Amor pelos irmãos. Desejo de ver o nosso irmão crescer. É você olhar para o teu irmão fraco, abatido, e pensar como eu posso ajudar esse irmão a subir mais um degrauzinho na vida espiritual dele. Não preciso subir todos de uma vez. Mas como que eu posso ajudar ele? Talvez é presenteando comigo. Talvez é visitando, talvez é chamando para tomar um café na tua casa, assentando só para ouvir ele. Não é só o pastor que faz isso, irmãos. Nós temos que fazer uns com os outros. Nós temos que ter esse desejo. Irmãos, ó, nós temos um inimigo em comum. Satanás é nosso inimigo. Dedicado, poderoso, organizado, nos ataca incansavelmente de todos os lados. Ele não brinca. Ele está nos atacando. Nós estamos num mundo que jaz no maligno.
A nossa carne nos atrapalha. Toda ajuda é bem-vinda. Devemos aproveitar todos os meios da graça. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Quer obedecer à lei de Cristo? Ame teu irmão. Servir uns aos outros. Quem é maior no reino dos céus? Quem é maior, irmãos? No reino dos céus, aquele que serve aos outros. Aquele que serve o irmão. Se não amamos o irmão, não amamos a Deus. Irmãos, nós temos um inimigo poderoso. Mas o texto também diz que nós temos um consolador poderoso, que é o Espírito Santo, que combate a nossa carne, os maus desejos, os maus pensamentos. À medida que vamos crescendo espiritualmente, nós identificamos alguns pensamentos e sabemos que é algo do diabo. Repreendemos e fugimos. E às vezes nós fugimos muitas vezes, mas uma vez nós somos fisgados. Nós somos fisgados. Aí tu já empresta tua língua para o diabo, a língua é incendiada pelo inferno, e você já chega perto do irmão para poder causar uma discórdia na igreja, uma facção, e você fala para aquele irmão algo que não devia falar, mas por sorte você fala para o irmão espiritual. Ele identifica que você aqui foi surpreendido numa faca, como diz o texto. Ele fala: irmão, cuidado com isso aí, isso é uma armadilha do diabo. Você é um irmão muito precioso e amado, mas toma cuidado com esse pensamento. Eu mesmo já tive esse pensamento muitas vezes. Já quase caí muitas vezes, algumas eu caí, e só me lasquei. Irmão, pode ser que é laço do diabo. Você já tive uma atitude sobre isso? Que isso, irmão? Você é muito carnal. Onde se viu, você pensou na cabeça? Irmão, já fecha o coração e te orou antes. Mas você sabe que você é pecador, já fez coisa pior, né? Já sabe, nem vai contar para ele se eles não valem contigo. Mas eu falei: irmão, já tive pensamento igual esse, cometi erros graves, que eu sofri muito. Irmão, isso é coisa do diabo soprando para mim. Eu já caí e sofri, não precisa passar pelo que eu passei. Seu irmão amado, precioso, Satanás está lutando contra a tua vida. Cuidado, surpreendido numa falha, você corrigir com amor. O ruim quando essa conversa chega no outro irmão não espiritual, que já está setado com Satanás. Aí já são dois que vão tentar um terceiro, mas uma hora eles acham o irmão espiritual. E é assim, irmãos, que nós vamos cuidando uns dos outros e livrando os nossos irmãos de quedas graves. Nós temos um auxiliador poderoso. Eu conversava isso com a minha esposa hoje. Enquanto a gente não reconhece que esse sentimento que a gente está tendo é pecado, que essa má vontade, que as coisas de Deus é pecado, enquanto a gente não reconhece isso, esse fruto da carne vai só nos levando para a morte, só acabando com a nossa vida espiritual. Nós precisamos primeiro reconhecer que é pecado, reconhecer que essa atitude que está tendo, esse mau pensamento, esse desejo pecaminoso, esse amor pelo dinheiro, essa ansiedade para as coisas do mundo, essa cobiça, você tem que reconhecer que é pecado. Porque quando você reconhece que é pecado, você leva isso aos pés da cruz, e Cristo te perdoa, te purifica dessa iniquidade e te dá poder para vencer. Mas enquanto você fica justificando esse pecado, eu estou pensando isso do pastor, mas ele merece, porque ele fez isso. Satanás está te enganando, irmãos. Se compara com você mesmo, se compara com Cristo, porque no final do texto diz que cada um levará seu fardo. No início ele fala que é para nós levar os fardos uns dos outros. A palavra fardo aí quer dizer fardo muito pesado. Mas quando ele fala lá embaixo, cada um levará seu próprio fardo, a palavra fardo aí é como se fosse uma mochila, leve. Nós temos nossos fardos para levar. Não se compara com o outro. Esse pensamento que está tendo é pecaminoso ou não? Não se compara com o que você acha que o outro fez que é pior. Isso aí é pecaminoso ou não? Se compara com Cristo. O outro irmão lá é Deus que vai julgar ele. E se você acha que ele errou, vá falar com ele para ajudar ele. Então nós temos um ajudador, mas primeiro nós temos que confessar. Confessar a nossa preguiça, confessar a nossa má vontade, confessar que nós pecamos olhando aqueles sites, entrando naquelas páginas da internet. Nós pecamos participando daquelas conversações. Nós pecamos alimentando sentimento, desejo proibido por pessoas, por coisas. Nós temos que confessar isso. Para quem? Para o Senhor. E Ele vai te purificar. Nós temos um inimigo poderoso,
mas temos um amigo muito mais poderoso. É quando rejeitamos a ajuda desse amigo poderoso que nós nos vemos em maus lençóis. Irmãos, nós somos a igreja de Deus, poderosa. Não vamos deixar o inimigo confundir a gente, não. Porque unidos somos mais fortes. Unidos vencemos sempre, porque o nosso Deus é poderoso. Lembra Balaão? Balaão tentou, para finalizar, os irmãos podem ficar até de pé. Balaão, não posso se levantar para finalizar. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele olhou lá de cima, tentou e falou: não tem como. Deus deles é muito poderoso. A única forma seria o quê? Dividir esse povo, fazer eles pecar, sair debaixo dessa proteção. O próprio Deus vai corrigir eles. Satanás não pode atingir Deus, ele não pode. Mas ele pode atingir o povo amado de Deus, nos fazendo pecar uns contra os outros, nos fazendo pecar contra Deus. Então vamos estar bem atentos ao que vem na nossa mente. E nós estamos em tempo que o povo não acredita mais em diabo. Tem coisas, às vezes, teve um dia que eu estava sentado no computador de manhã, me veio um pensamento ruim a respeito de irmão na igreja. Eu falei: isso é pensamento do diabo, essa coisa. Minha esposa vai no banheiro. Isso é coisa do diabo, pensei só, né? Falei: quer apostar que ela vai vir aqui falar comigo a mesma coisa? Ah, não deu outro, passou 2 minutos. Ela veio e falou comigo a mesma coisa que eu pensei. Eu estava pensando que o irmão veio lá, né? Do diabo. Eu acabei de pensar isso agora. Mas como eu não quis alimentar o pensamento, tentou através dela. Irmão, nós estamos em tempo que nós não acreditamos mais em diabo, mas está aqui se andando no nosso meio. Está na tua casa jogando um monte de pensamento na tua cabeça, para te dividir com os irmãos, te enfraquecer, mostrando um monte de defeito da igreja. A gente vê um monte de defeito da igreja, porque tem um monte de coisa errada. Tem um monte de coisa errada também. Isso é coisa do diabo. O diabo faz isso. Ele também faz isso comigo na minha igreja. Ele faz um monte de coisa errada. Né? Ele não me ajuda a ver coisa errada em mim. Ele não ajuda. Esse é o Espírito que ajuda. Oremos. Deus, obrigado por estar aqui com os meus irmãos. Pedimos perdão pelas nossas falhas. Primeiro, às vezes que a gente, mesmo estando em Cristo, nós escolhemos obedecer à carne e dar frutos só para a morte. Discórdias, brigas, divisões. Perdão, Pai, por essas vezes. Nós pedimos perdão e reconhecemos o nosso pecado. Pedimos perdão também, Pai, pela maneira errada que nós fomos ajudar nossos irmãos, às vezes, com soberba, com altivez. Ou pedimos perdão pela nossa omissão em não ajudar aquilo que não podia ajudar e não ajudou. Nós também pedimos perdão. E te pedimos ajuda, poder do alto. Primeiro, para curar as feridas em nosso coração, para que a gente possa perdoar todas as pessoas que nos ofenderam, para que não haja em nós raiz de amargura que nos contamine. Nos ajuda a perdoar, Senhor, porque nós queremos perdoar. Coloque em nós amor uns pelos outros, nos dê discernimento espiritual para a gente entender que é o inimigo, é a carne, logo no início, para a gente não cair. E nos dê poder do Espírito para amar, para servir, para perseverar. Nos ajuda, Senhor. Eu preciso de ajuda, os meus irmãos precisam de ajuda. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.